Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo legal? Estão aí estudando, hein? A tia hoje vai começar com uma oração, porque temos que agradecer ao nosso Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui, não é verdade? Vamos lá, eu quero que todas as crianças fechem seus olhinhos e vamos falar com quem? Com o Papai do Céu. Vamos lá? Tudo que a tia for falar aqui, vocês repetem aí em casa, tá bom? Vamos lá? Papai do Céu, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradeço pela nossa saúde, pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Obrigada pelo meu papai, pela minha mamãe e por toda a minha família. Venha sarar a nossa terra, a nossa nação. Em nome de Jesus, amém! Agora a tia vai cantar uma musiquinha com vocês. Espero que vocês gostem e que venham cantar comigo também, ok? Vamos lá, todo mundo em pé, que a tia vai começar agora. Vamos lá? Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz pra mim poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Bater as mãos, bater os pés. Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, quero te ver a espirrar. Assim! Eita! Se és feliz, quero te ver a espirrar. Assim! Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver a espirrar. Sim! Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Ha, ha! Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Ha, ha! Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Ha, ha! Bater as mãos, bater os pés, a espirrar. Sim! A gargalhar. Ha, ha! Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver a gargalhar. Ha, ha! Se és feliz, quero te ver dizer amém. Amém! Se és feliz, quero te ver dizer amém. Amém! Se és feliz pra eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver dizer amém. Amém! Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos aqui para iniciar mais uma aula. Quem está empolgado aí para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje está recheada de muita coisa legal. Meus amores, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar algumas datas comemorativas, que essas datas já se passaram. São datas comemorativas do mês de abril, que é o mês que já se passou. E essas datas são muito importantes e estão no nosso livro. Temos umas atividades para fazermos no nosso livro sobre essas datas. São 3 datas muito importantes que nós sempre trabalhamos na escola, né? Mas por conta da paralisação, que não estava tendo aula, não foi possível a gente trabalhar essas datas no mês de abril. Mas agora nós vamos dar continuidade com os nossos assuntos, né? E temos essas datas para serem lembradas, que são datas importantes. E a nossa aula de hoje vai falar dessas 3 datas comemorativas. Quais são elas? O Dia do Livro Infantil, o Dia do Índio e o Descobrimento do Brasil, tá? Nós vamos aprender um pouquinho sobre essas datas. Então vamos lá conhecer um pouquinho de cada data comemorativa para depois respondermos as nossas atividades no livro, tá, meus amores? Comemoramos no dia 18 de abril o Dia do Livro Infantil, em homenagem ao grande escritor Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato escreveu muitos livros para as crianças. O mais conhecido é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Emília é uma boneca feita de pano. Não falava até que engoliu a pílula da fala. Visconde de Sabugosa é muito inteligente. Ele é feito de sabugo de milho. Ai, que vontade de esticar as pernas! Olha só, eu consigo pular! Eu sempre quis pular! Ai, é muito gostoso! Eu acho que todo mundo devia ter asas e voar! Emília! Finalmente a gente vai poder conversar! Vamos sim! Em que outro lugar um sabugo de milho leu todos os livros da estante e virou um sábio, hã? Em que outro lugar um porquinho fica emburrado quando não lhe dão comida? Ei! Hora de comer! Como eu gosto dessa hora! Eu não sei, você só pensa em comer, Rabicó. Ah, aí está você! Vem me pegar! São coisas que só acontecem no sítio do Pica-Pau Amarelo. Se descobrem, vai encher de gente querendo ver. Não, 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 não. É melhor deixar assim como está, entendeu? Deixa eu ficar lá, eu juro que eu fico quietinha. Emília! Vem, Emília. Tá bom. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Olá, meus amores, a titia hoje vai contar a historinha, ó, dos índios. Esses daqui moravam na tribo, na Amazônia. Sabe, a cultura deles era usar o placar na cabeça, com aquelas lindas penas, gostavam, ó, de pintar o rostinho. Eles moravam, vocês sabem onde é que eles moravam? Eles moravam numa casinha chamada oca. Sabe o que ele gostava mais de fazer? Eles gostavam muito de pescar, vocês acreditam? Mas o cacique lá da aldeia disse, olha, vocês não podem ir para o rio, porque lá tem um jacaré. Vocês acreditam? Eita, mas esses índiozinhos pegaram a canoa e foram lá para o rio. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote do índiozinho quase virou. Meu Deus do céu, eu vou comer vocês. Eita! Vamos remar. Então o jacaré vai se aproximando. Tá vendo? O cacique disse para eles não irem, mas eles foram mesmo assim. Aí eles remaram e foram para casa. Chegando lá, foram contar as suas façanhas lá, os seus coleguinhas lá na aldeia. Eita, vocês querem saber o nome de cada um? A tia vai contar agora. Olha, esse daqui se chama Cauê. Eita, Cauê. Esse daqui se chama Jandir. Esse daqui, Kaique. Esse daqui é o Biratã. Esse daqui, Jaci. Esse daqui, Tupã. Esse, tá vendo aqui? O Biraci. Esse daqui se chama Taiwan. Esse daqui se chama Mairã. E esse, por último, se chama Iaratã. Eita! Chegaram lá, contaram lá pro cacique que viu, ó, um jacaré que quase pegaram eles. Eita, mas esses índiozinhos, ó, 1, 2,
quando o jacaré se aproximou e o pequeno bote do índiozinho quase virou, mas não virou. Espero que vocês tenham gostado, ó. Tchau, beijo, ó, da tia Cris. Então vamos agora responder a nossa atividade no livro, meus amores. Na nossa primeira atividade aqui, está falando sobre o dia do livro infantil. Dia do livro infantil. E esta data foi escolhida, crianças, em homenagem a um escritor muito famoso. Ele escrevia livros para as crianças, que são os livros infantis. O nome desse escritor se chama Monteiro Lobato e a data 18 de abril foi escolhida em homenagem a ele, porque era a data do aniversário dele, do aniversário desse escritor, Monteiro Lobato. E agora vamos responder a nossa atividade, né, meus amores? Na primeira questão está pedindo assim: anote aqui o nome de uma história que você gosta. Você gosta de ouvir histórias? Qual é a história que você mais gosta? Pois agora você vai escrever o nome dessa historinha que você mais gosta. São tantas histórias legais, são tantos livros maravilhosos, com histórias maravilhosas, não é? Nós temos os contos, tem a historinha da Branca de Neve, tem a historinha da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos e muitas outras historinhas. Aí a história que você mais gosta, você vai escrever o nome dela aqui. E depois que você escrever o nome da história, você vai escolher um personagem que faz parte da história que você escolheu e desenhar aqui no espaço, tá bom? E nesta mesma página, olha só, você ainda vai ler muitos livros e para não dobrar e nem amassar nenhuma página, vamos criar um marcador de páginas. Para isso, use o material de apoio. Agora você vai lá no final do livro e você vai recortar estes marcadores de páginas para você colocar aí nos seus livros. Você pode colocar na sua agenda. E dentro desse marcador de texto aqui, a tia quer que você escreva o seu nome completo dentro desse marcador de texto. Você vai escrever o seu nome, o nome completo. Quem aí já sabe escrever o nome completo? Vamos treinar o nome completo em casa, tá, meus amores? Tá, mamães? Treine o nome da criança completo em casa. A nossa próxima atividade diz assim: quando abrimos um livro, conhecemos uma história, não é mesmo, amores? E usando a imaginação, podemos viajar na imaginação. É muito bom ouvir histórias, porque através das histórias aprendemos muita coisa. E agora chegou a hora de você criar sua própria história. Vamos lá? Que tal criar uma história? Você mesmo é o autor da sua história. Você vai criar uma história aqui. Em cada quadrinho você vai desenhar um pedacinho da sua história. Vamos imaginar aí uma história bem legal. Cria aí sua história desenhando aqui, ó. Agora aqui na nossa atividade da página 45, vai falar sobre o Dia do Índio. O Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril. Vamos lá responder a nossa atividade? Muitas palavras do nosso vocabulário têm origem indígena ou se referem a essa cultura. As palavras abaixo são bons exemplos disso. Observe. Aí nós temos aqui a imagem de algumas coisas que é da cultura dos índios, do costumes, do modo de vida dos índios. No caso da comida, temos a pipoca, uma brincadeira, a peteca, e a criança indígena é chamada de curumim. Na língua dos índios se chama curumim.
E o cocá, que os índios usam para se enfeitar, eles gostam de se enfeitar, gostam de se pintar. Então essa é a cultura dos índios, é o modo de como eles vivem. E na nossa atividade está pedindo assim, olha, vamos pintar os quadrinhos até formar as palavras acima. Nós vamos procurar as sílabas que formam cada palavra. Por exemplo, a palavrinha pipoca. Aí eu quero que você pegue aí uma cor para pintar, para formar cada palavrinha, tá bom? Então vamos procurar aqui os pedacinhos da palavra pipoca. Então, vamos lá. A primeira sílaba, pi, você procura a sílaba pi. Depois pó e depois cá. Formou a palavrinha pipoca. Pipoca. Depois você vai pegar uma outra cor para pintar o nome da próxima palavra, que é peteca. Vamos procurar a palavrinha peteca dentro dos quadrinhos. E aí em casa você vai prosseguir procurando os outros nomes, as outras palavras. Curumim, cocá, tá bom? E pintar cada palavrinha de uma cor, tá? E aqui na página 46, vamos conhecer alguns instrumentos usados pelos povos indígenas. Agora você vai buscar lá no material de apoio, no final do livro, recortar e colar os instrumentos usados pelos índios. O primeiro instrumento que você vai colar, um chocalho. Depois, um tambor, apitos e zunidor, tá bom? Estes são alguns instrumentos usados pelos povos indígenas. Agora temos uma historinha bem legal sobre o descobrimento do Brasil. Vamos acompanhar a historinha? No dia 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. E hoje, a tia vai contar um pouquinho mais dessa história para vocês. Vamos lá? Agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. Certo dia, um almirante português chamado Pedro Álvares Cabral, no ano de 1500, saiu de Portugal em caravelas em busca das Índias. Navegaram vários dias, viram um monte afinal, que por ser tempo de Páscoa, chamaram-no Monte Pascoal. E assim, numa quarta-feira, dia 22 de abril, foi descoberto, afinal, o nosso amado Brasil. Cabral encontrou aqui belas praias, lindas florestas, onças pintadas, macacos e todo tipo de pássaros. Encontrou também uma linda árvore de madeira muito valiosa, chamada pau-brasil. Foi daí que veio o nome do nosso país, o Brasil. Ele também encontrou habitantes completamente diferentes dele e chamou-os de índios. Os índios viviam da caça, da pesca e outros recursos da natureza. Eles eram livres, eram os donos de toda a terra do Brasil. Muita coisa aconteceu de lá para cá e outros povos vieram também para o Brasil.
Hoje, o Brasil é conhecido pela grande diversidade cultural. Afinal, foi tanta gente misturada que formou o nosso povo, o povo do Brasil. E agora, continuando com a nossa atividade da página 48. A atividade agora é criar o cenário em volta da caravela que acabou de chegar às terras brasileiras. Imagine que você é o navegador. Como seria essa paisagem? Agora você vai desenhar, fazer um desenho, você vai imaginar uma paisagem bem bonita e desenhar aqui ao lado do barco, neste espaço, tá bom? Você pode desenhar o rio, desenhar as árvores, desenhar os pássaros, conforme a historinha que você ouviu aí, tá? E chegamos ao final da nossa aula, crianças. Então, meus amores, beijo, fiquem com Deus, tá? Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil, e assim descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou, os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou. E assim começa a história que esta terra encontrou. E assim começa a história que esta terra